Então, uma inflação crescente, 27,5. 27,5, que é a alíquota mais alta hoje. Uma inflação crescente com esses impostos fixos, isso aumenta o percentual da renda das pessoas que vai parar na mão do Do poder próprio público. governo. Como eu disse, de 54 a 94 foram 40 anos ininterruptos de inflação de, no mínimo, 2 dígitos. Onde na hora que você ganha o dinheiro, você tem que gastar. Isso fica entranhado nas pessoas. E aí, sobre a inflação, tem um ponto muito interessante também, porque essa combinação que nós temos aqui no Brasil, né, e isso é um dos motivos pelos quais provavelmente governos gostam de inflação, de uma taxa de imposto, uma tabela com um percentual fixo da renda e uma inflação crescente, é que com o tempo tá todo mundo começando a pagar imposto de renda. A gente vê hoje, por exemplo, em comparação com 94, lá em 94, para pagar imposto de renda, você tinha que ganhar umas 9 vezes o salário mínimo. Hoje, uma pessoa que ganha um pouco menos do que 2 vezes o salário, ganha uns R$1.900, né? O salário mínimo tá em 1.100. A minha Já empregada paga imposto de renda. doméstica já paga imposto de renda. Então, isso já fica muito complicado, pô. Porque você tá tirando o dinheiro do pobre, de um lado com imposto e do outro com a inflação. E aí, aquele raciocínio que você disse, né? Se o preço do mercado aumenta, sei lá, o preço do mercado aumentou 20% no ano. Como você consome quase nada comparado ao que você ganha, você é pouco afetada. E o ponto é que parte do seu dinheiro você investe em ativos que podem compensar o aumento da inflação. A classe média é mais afetada, mas também investe e não consome tanto assim. Agora o pobre ele não consegue investir, ou porque não sobra dinheiro para ele, ou porque ele nem entende como funciona o mercado financeiro, porque a inflação também ela obriga as pessoas a terem uma financiarização do conhecimento, elas têm que estudar finanças para sobreviver. E o pobre não faz isso. E além do que, um aumento de 20%, também, né? Tá trabalhando. isso pode ser a diferença entre ele poder comprar proteína ou ter que viver só de miojo, de carboidrato, de biscoito, aquilo que é mais barato. Você piora até a saúde dele no final das contas por conta disso. A questão da inflação para o pobre é que realmente ele é o que acaba mais sofrendo, não tem como se proteger, não tem tantas formas, mas e ele também não entende como funciona o processo todo, né? É aquilo que você falou, ele acaba, quando vê no passado os cheques emergenciais, claro que eles vêm como o governo está ajudando eles, mas eles não entendem que essa ajuda vai ser cobrada no futuro via menor poder de compra daquele dinheiro dele. E essa correção do imposto de renda que agora está sendo também tratada na reforma, isso nem é reforma, né, cara? Isso é obrigação. Sempre deveria ter sido corrigido pela inflação. Isso era o mínimo, deveria ser automático o reajuste. E agora está, ainda assim, reajustando pelo que estão fazendo, está muito defasado. E não é apenas o imposto de renda, né? Em ações também, o imposto sobre ganho de capital, como é que é o limite? É Os 20 mil reais. 20 mil reais? Há quantos anos? Desde 94 também, não é? Se não me engano, é 95. Na época, 20 mil reais valia os 100 de hoje. Você comprava um imóvel na época e desde então não reajustaram. E quando forem reajustar, eles provavelmente vão tirar esse negócio. Claro. Vão falar, como assim vender ações e tá isento, né? Não, tem que tributar Fados. esse pessoal aí que vende. E outro dia eu fiz uma conta com essa questão da tabela de imposto de renda que a gente tem hoje, que não é corrigida desde 2015, e um aumento da inflação. Se todo ano a inflação aumentasse 5% e o governo fosse ajustando o salário mínimo em 5% também para compensar, em 30 anos, todo mundo que ganha um salário mínimo estaria pagando 27,5% de imposto. Porque o mínimo já estaria lá na faixa dos 4.700, mais ou menos. Então, uma inflação 27,5. crescente, 27,5, que é a alíquota mais alta hoje. Uma inflação crescente com esses impostos fixos, isso aumenta o percentual da renda das pessoas que vai parar na mão do poder próprio público. governo. E eu queria ver contigo, eu achei um vídeo seu muito bom, que você falava sobre o legado cultural da inflação. E esse é um ponto interessante, como muito tempo de inflação muda a cabeça das pessoas em vários aspectos. E você falava no vídeo de quando você era criança, a primeira vez que teve um contato com a inflação, achei muito curioso isso. Pois é, eu até estava me preparando o roteiro para gravar o vídeo, até liguei pro meu pai para lembrar de alguns detalhes que eu não lembrava, como por exemplo, o clube que eu frequentava no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, morei de 82 até 87, então época de infância. Eu nasci em 80, para quem tá pensando quantos anos eu tenho. E a gente frequentava o clube, era o Marina Barra Clube, que ficava na Barra da Tijuca. E naquela época, isso era 85, 86. Que era só mato naquela época, Barra da Tijuca. Sim, não tinha nada. E eu lembro que eu ganhava semanada, não era mesada, era semanada. E eu, muito me achando esperto, pensei, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. Tinha lá uma banquinha no clube, que vendia guloseima, chocolate, alguma coisa. Eu adorava chocolate, porcaria, como qualquer criança. E eu pensava, se eu juntar o dinheiro, daqui a algumas semanas eu consigo comprar um monte de bala. E aí, juntei algumas semanadas, acho que umas 4, 6 semanas. E aí, numa dada semana, eu fui lá com o meu dinheiro no bolso, cheguei para comprar o que eu queria, o cara olhou o dinheiro,
Não. Não, eu quero chocolate, mas não, isso aqui não como mais nada. Assim, a minha frustração foi tanta que eu não entendi o porquê, mas realmente aquilo me marcou, que é uma história que eu lembro até hoje. Eu lembro da cena como se fosse hoje, eu olhando pro cara e assim, isso aqui não compra nada. E antes comprava. E antes comprava. Em questão de 1 mês e meio. E realmente era assim, não é exagero. 80. Claro. Que tristeza. E então essa... Hoje em dia pode guardar o dinheiro, viu, gente? Vamos... Olha, calma aí. Cuidado com esse conselho aí, não, viu? Mas, não poxa, por tanto tempo. Não por tanto tempo. Compre dólar daquelas... Do nada. Aí qual foi o que eu comentei no vídeo até, né? Que esse tipo de... Imagina, essa experiência, o que ensinou pra uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Não poupe. Torre tudo. Recebeu o dinheiro, gasta. Então, e é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? Esse era o rancho. No sul a gente chamava de rancho. A compra para abastecer dispensa e geladeira. E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. Então, essa diferença de comprar talvez 1 quilo de arroz ou 1,5 quilo de arroz. Caramba, isso diz muito sobre a mentalidade brasileira mesmo. Claro. Que loucura, né? Mas imagina, como eu disse, de 54 a 94 foram 40 anos ininterruptos de inflação de, no mínimo, 2 dígitos. Onde na hora que você ganha o dinheiro, você tem que gastar, comprar o que você precisa na hora, senão você Isso não consegue fica mais. entranhado nas pessoas. E aí você pensa, não, tem que poupar. Também tivemos um confisco no meio do caminho. Mais isso até eu acho que... Não sei se eu cheguei a fazer vídeo já sobre o plano Collor, mas depois a gente fala do Collor. Mas só voltando sobre o legado cultural, né? Então esse tipo de experiência onde a inflação é muito alta, incentiva a consumir e não poupar, faz com que a sociedade fique muito mais orientada ao presente. A consumir mais, ao curto prazo, e não planejar no futuro. Pô, como é que eu vou começar uma fábrica, um investimento que vai durar talvez 2, 3 ou 5 anos, se eu não tenho a menor ideia de quanto vai valer o dinheiro no futuro? Então, é uma coisa básica. Então, toda a sociedade começa a se orientar muito mais para o curto prazo. Não fale isso, que eu acabei de abrir uma marca de roupa em real. Mas hoje há muito menos incerteza do que naquela época, né? Exatamente. Eu fiquei nervosa aqui. Não, mas é até um ponto muito interessante. Outro dia eu vi uma propaganda, eu até postei no meu Instagram, já tem um tempo já, acho que tem mais ou menos 1 mês e meio, mas era uma propaganda de um banco, acho que tailandês, de algum país do Sudeste Asiático. E era de uma criancinha que viu uma luneta, né, um telescópio, e ela olhava aquilo assim, olhou o preço, e aí mostra crianças deixando de comer lanche enquanto os amigos comem, os amigos lá gastando em videogame, ela adorava videogame, era um videogame do espaço, ainda ela era fascinada pelo espaço, e ela lá economizando, colocando dinheiro no porquinho. E aí no final do comercial, parecia que ele queria passar a mensagem, né, poupe, que um dia você chega lá. Ele chega na loja pra comprar o telescópio, e aí o dono da loja vai lá e reajusta o preço. Ai, que tristeza, gente. É mais ou menos o que aconteceu contigo naquela época. Era eu nos anos 80, exatamente isso. Ai, que horror. Mas isso passa uma mensagem totalmente errada mesmo, porque se a gente for pegar até hoje, mesmo com o Plano Real tendo dado certo em comparação com o que a gente teve no passado, e como eu disse, eu acho até que é milagroso o que aconteceu, tendo em vista o que a gente tinha anteriormente, o brasileiro ainda tem um nível de poupança muito baixo. A gente poupa muito pouco. E não é só por conta, por exemplo, de... o brasileiro ele não sabe o que fazer com dinheiro, isso também pode prejudicar, né? Ou aqui no Brasil a renda é baixa, porque você tem também impostos altos no geral, as coisas ficam mais caras. Mas isso tem a ver também com todo esse reflexo do passado. Muita gente olha e fala, pô, não compensa poupar, porque o dinheiro ele não vai parar de perder valor, as coisas estarão mais caras no futuro, então vale muito mais a pena consumir agora. E esse estímulo para o consumo, vários governos gostam disso, né? Lá na Europa, por exemplo, a gente tem taxas de juros negativas, além de ter inflação também, porque se os juros são negativos, o cara não quer investir. Não em renda fixa, por exemplo, ele está propenso ao consumo, né? Ou ele vai correr mais risco em bolsa, isso também estimula as bolsas a subirem. Que é o que está acontecendo. Na expectativa de as pessoas consumirem mais e tomarem mais crédito, elas estão fazendo o contrário. Estão poupando ou tomando mais risco. Coloca na bolsa alemã, Estados Unidos, enfim, realmente tentando de alguma maneira investir, mas não deixar o dinheiro parado e nem consumir mais. Exatamente. E aí, a Europa está com décadas já de juro em zero e negativo desde 2015, se eu não estou enganado. E tem um ponto muito interessante sobre isso também, que essa mentalidade de curto prazo, ela atrapalha muito o desenvolvimento econômico. Porque como você disse, quem vai querer criar uma fábrica, investir durante 3, 5 anos, o que vai aumentar a produtividade depois,
se o cara tem cada vez mais incerteza do que vai acontecer no futuro, talvez até quanto a renda que ele vai obter, vai saber em quanto vão estar os impostos lá na frente. Então, há um grande estímulo para que você faça as coisas hoje. Isso explica também um pouco do que os governantes fazem, né? A gente pega agora, vamos ter uma eleição no ano que vem. Sim. Há um grande estímulo para que você dê mais crédito para as pessoas e não pense muito em inflação, coloca juros reduzidos ali, para que você dê mais auxílios, porque uma hora a conta disso chega, mas quando chegar já está eleito para mais 4 anos. Ou se a conta demorar mais para chegar, aí é o ideal, né? Você pode passar a conta... Que não chega nem no mandato dele. Para um outro político, pô. Para um outro político. Então, essa mentalidade de curto prazo, ele estraga muito a sociedade. Demais. E eu acho que o outro legado também que eu comentei no vídeo, que eu acho que talvez seja... Eu não sei qual que é o pior. Acho que todos são realmente muito ruins. Mas essa é a desarmonia social que isso acaba causando. O que a gente já comentou de empresário sendo visto como o malvado, é o vilão. Pô, se é ele que está aumentando o preço lá, reajustando, ele é o culpado pela inflação. Então, e isso joga a população contra os produtores, contra os empresários, porque eles também não entendem o que está acontecendo. E como não identificam o governo como culpado, vai lá e tenta fechar o supermercado. Ou seja, os culpados saem livres da história. Não, completamente lesos. E o empresário que consegue gerar mais empregos, gerar riqueza, fica culpado e às vezes se impede de fazer isso. Exatamente.